entendimento, sem ser errado aquilo que ele estava dizendo, se não fosse o próprio Senhor que o levantasse para fazer isso. Vocês entendem? Percebem a seriedade de Moisés trazer aqui esse conteúdo? Um profeta não era uma pessoa qualquer, tinha que ser uma pessoa levantada por Deus, porque agora era a forma de Deus transmitir a sua palavra para o seu povo. Então, em Horebe, por causa da teimosia em ouvir a voz direta do Senhor, o povo pediu para que Deus levantasse um mediador, que no caso aqui foi Moisés, para tratar com ele e com o povo, com Deus e com o povo diretamente. Não ouvir então a voz de um profeta que era uma autoridade no meio do povo, porque ele era a voz direta de Deus transmitida para o povo, era um sinal, ou seria tratado com juízo, porque eles estariam desrespeitando uma autoridade. Isso nos leva a entender, queridos, que o texto, embora trate de uma questão profética, porque lá no livro de Atos dos Apóstolos você vai ver Pedro tratando sobre isso aqui. Ele vai falar lá em Atos dos Apóstolos que exatamente essa pessoa que Deus iria levantar, falando com Moisés, seria Jesus. Mas o texto não se limita apenas a Moisés e a Jesus, porque nós vemos que desde Moisés até Cristo, muitos profetas foram levantados pelo Senhor, não é verdade? Nós temos aí inúmeros homens de Deus que foram levantados como profetas. Um deles, por exemplo, é que teve um período longo como profeta na casa de Israel. E aí a gente teve Obadias, Jonas, Joel, Abacuque, teve Isaías, Jeremias e tantos outros que Deus levantou para ser profeta no meio do povo. Então Deus levantou pessoas desde então para falar para nós diretamente a sua palavra. E então, irmãos, assim como Deus levantou vários profetas para falar ao seu povo, Ele também levantou alguns outros para falar para nós diretamente, como o nosso papai e a nossa mamãe, que são instrumentos de Deus, para nos dirigir, nos conduzir nos caminhos, nos bons caminhos do Senhor. É importante a gente observar a nossa atenção, que os profetas são pessoas que são levantadas por Deus, e nós precisamos pedir que Deus nos ajude a sermos instrumentos para transmitirmos essa palavra, assim como ouvi-la de bom grado. Então esse é o primeiro ponto, é Deus quem levanta os seus profetas. Segundo, Deus, Ele dará a paga para aqueles que falam o que Deus não mandou falar, e em nome de outros deuses. Então, em primeira instância, Moisés ensina para nós que um profeta é alguém que Deus levanta, e ele levanta por uma razão específica. Agora ele fala da importância que nós devemos dar a esse profeta, do respeito que nós devemos ter por esse profeta, e ao mesmo tempo como nós devemos avaliar o conteúdo da mensagem desses profetas. Porque se eles falam em nome de outros deuses, ou aquilo que Deus não mandou, eles receberão a paga por sua atitude equivocada. O texto agora, a partir do versículo 20, mostra que por causa da falta de obediência, o povo deveria ter que dar ouvidos a um profeta. Agora, ouvir um profeta exigia do povo algumas coisas. Uma delas era discernimento. Olha que coisa complicada, né? O povo poderia ouvir diretamente a voz de Deus, mas não. Prefere ouvir um profeta, e agora ele precisa de uma ferramenta para entender o que o profeta está dizendo. Discernimento. A gente precisava de discernimento para poder entender se o que o profeta estava dizendo era verdadeiro ou falso. O profeta falso, ele receberia a pena capital, ele seria morto, como diz o próprio texto. E como identificar esse falso profeta
ou uma falsa profecia. Como a gente poderia fazer isso? O texto nos ajuda dizendo que esse profeta seria rapidamente identificado como falso se ele falasse em nome de outros deuses. Então, um profeta que falasse em nome de qualquer outro Deus, que não o Deus do povo de Israel, seria denominado um profeta falso. O texto não nos fala, mas se a gente olhar as Escrituras, a gente vai ver que um profeta falso era identificado também quando ele conduzia ao povo à desobediência dos mandamentos do Senhor. Outra atitude de profeta que não deveria ser ouvido era quando ele era extremamente presunçoso naquilo que ele dizia e teimava na sua palavra. Então, o povo, infelizmente, precisava esperar para ver se aquilo que ele disse iria ser cumprido, porque se não fosse cumprido, então o povo não deveria temê-lo, porque o profeta era uma pessoa de extrema autoridade no meio do povo. E essa realidade, queridos, de profetas descredibilizados, também está em nossos dias. Porque a pergunta é: o que é um profeta? Profeta é um mensageiro de Deus, que transmite a verdade de Deus, como nós já explicamos, para o povo diretamente. Agora, o profeta hoje, ele exerce o mesmo papel profético dos tempos passados? Sim, do mesmo jeito. O conteúdo da mensagem profética é a mesma dos tempos antigos? Sim, também. É a mesma mensagem que existia lá no passado. A questão toda é: o caráter revelacional da profecia não segue mais o mesmo parâmetro dos tempos em que a Bíblia estava sendo preparada para nós. Porque a verdade que nós precisamos saber, tudo que nós precisamos saber profeticamente, está revelado na palavra do Senhor. Então, quem é o profeta nos dias de hoje? Aquele que transmite a palavra de Deus, aquele que prega a palavra de Deus, aquele que leva a palavra de Deus escrita ao coração das pessoas. Então, essa realidade de descrédito hoje tem sido muito presente, porque nós estamos rodeados de falsos profetas, pessoas que estão induzindo o povo ao erro. Percebam que as igrejas estão sendo formadas em nossa comunidade porque fulano não gosta ou acha que determinada coisa não é importante, e aí ele cria a igreja que não concorda com aquele tipo de coisa. A Bíblia fala de amarelo, então eu estou vendo aqui que esse amarelo não é amarelo, ele é um laranja, então vamos criar uma igreja laranja, a igreja do laranja. Soou até mal, né, do laranja, né? Mas é interessante a gente parar para observar, porque as igrejas foram construídas assim. Elas foram construídas num patamar onde interpretações em cima de interpretações são dadas, e igrejas vão criando seus caminhos porque não concordam com A e com B. Onde, biblicamente falando, a gente entende que interpretação só existe uma, não existe duas, três, quatro, cinco, como as pessoas querem dizer. Um texto só tem um significado. Quer ver? Quando você escreve uma carta para alguém, você escreve uma frase com 20 significados diferentes? Ou você escreve com um propósito só? Como, por exemplo, quando você diz, eu te amo, família, você está querendo dizer o quê? Eu te amo, família. Eu acho que é essa a intenção. Mas as pessoas, quando leem as Escrituras, saem catando interpretação, e aí começa essa pluralidade que nós vemos hoje, de falsos intérpretes, falsos profetas, induzindo pessoas a errar, trazendo filosofias contrárias à lei de Deus. Ora, para comigo e pensa, se a Bíblia diz que o dia do Senhor deve ser guardado, o que é que eu vou fazer com isso?
Eu vou dizer que ele acabou? Eu vou dizer que ele terminou? Ah, pastor, mas aí o senhor está sendo presunçoso, porque lá no Novo Testamento Jesus diz que é o Senhor do sábado. Sim, é óbvio, ele é Senhor de todos os dias, inclusive do sábado. Ele não deixou de ser Senhor de nada, porque ele é Deus. E o fato dele ser Senhor do sábado não quer dizer que ele está pisando na própria lei que ele criou. Ora, por que ele criaria uma lei para pisar nela mesma? Seria tolice, não é? Parece que a gente está falando de um Deus que gosta de brincar com as pessoas. Não é? Deus não se arrepende daquilo que faz. A prova real é que o sacrifício de animais não existe mais, porque um sacrifício completo e perfeito já foi realizado por Jesus. Então não houve uma anulação por conta de nada, houve um cumprimento em Cristo Jesus. E o sábado acabou? Já foi cumprido já? Pelo que eu saiba, não. A gente está aguardando o grande e precioso dia, que é o sábado eterno de descanso que nós estamos aguardando, mas tem um monte de gente por aí dizendo que isso é coisa de presbiteriano. Guardar dia do Senhor é coisa de adventista de sétimo dia, por exemplo, sei lá. Gente, pelo amor de Deus. Assim de pessoas por aí, trazendo pensamentos antagônicos à verdade do Evangelho. E nós vivemos numa era de descrédito, de palavras ao vento, do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. As crianças nossas precisam ouvir a voz das autoridades e aprender a respeitar essas autoridades. Mas a gente está sendo tão conivente com aquilo que se diz, que nem a gente mesmo acredita no que a gente diz. As crianças riem. Papai bobinho, né? É assim. A gente não dá mais crédito ao Evangelho, nem às pessoas que falam esse Evangelho. Por quê? Porque eles não são exemplo. Porque eles não vivem isso. Um profeta deveria ter a característica que Moisés tinha: um homem de oração, um homem de Deus, da tribo de Levi, dado a palavra, voltado a Deus, vivendo para a glória de Deus, para quando ele abrisse a boca dele, o povo tivesse temor. Hoje o profeta fala: você vai ser curado em nome de Jesus, um chapéuzão na cabeça, uma piada para o Evangelho. É isso que a gente tem visto, e todo mundo chamando crente de caça-níquel, como se Evangelho fosse uma coisa que deveria ser trocada por dinheiro. Que Deus nos livre desse mal, queridos. Nós precisamos de homens comprometidos com a verdade, de homens comprometidos com Deus, de homens comprometidos com o Evangelho. E quando eu estou falando de homens, eu estou falando de homens, não falando aqui de gênero propriamente dito. Eu estou tratando daqueles que foram chamados por Cristo para falar a sua palavra. E você, minha irmã, você, meu irmão, são profetas do Senhor. Vocês são instrumentos de Deus para levar a sua palavra ao mundo, para que o mundo conheça o nosso Salvador. Eu quero concluir fazendo algumas aplicações aqui no nosso texto. Primeiro, seja um profeta do Senhor. Mas não é Deus que chama, e você está aqui por quê? Eu tenho certeza que não foi seu vizinho que lhe chamou. Foi? Foi Deus, né? Então, se você está aqui, é porque Deus chamou você. E se Deus chamou você, não foi para ouvir e guardar no seu coração aquilo que Deus te disse. Então, se Deus te chamou, Ele te chamou para ser anunciante da sua palavra. Fale, seja um profeta do Senhor. Segundo, não despreze a voz de Deus. Querido, talvez você ache, talvez você pense que não vale a pena ouvir pessoas que amam a Deus e que servem a Deus e que são sérias
relacionamento com Deus. Mas se você tem toda essa dúvida, abra a Bíblia e leia. Não despreze a voz de Deus. Faça feito os bereanos. Abre a Bíblia. Confira se o que está sendo dito é de fato palavra do Senhor. Mas não despreze o que está sendo dito. Terceiro lugar, não fale o que Deus não disse, porque vai haver consequências. Paulo, lá na carta aos Gálatas, no capítulo 1, ele disse: aquele que pregar outro evangelho além desse que eu já vos tenho anunciado, seja anátema, amaldiçoado. Então a gente não tem que sair por aí falando um evangelho que não está aqui. E em último lugar, não dê crédito a profecias falsas. Ouça a voz do Senhor. A palavra do nosso Deus diz que as suas ovelhas conhecem a sua voz. E se nós somos do aprisco do Senhor, nós conhecemos a voz do nosso Deus. Amém? Vamos ficar de pé, orar e agradecer ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Palavra que nos ensina como nós devemos agir ao ouvir aqueles que são chamados para anunciar a tua palavra. Que o Senhor faça cada um de nós profeta, anunciante da verdade do teu evangelho. Ajuda-nos, ó Deus, nisso. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção, meus amados irmãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, que a comunhão e as doces consolações do seu Santo Espírito sejam com todos vocês, meus queridos, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Crianças, venham aqui à frente para nós orarmos